Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Puxar a coletiva de senha, né? A gente fazer esse react aí. Promete, né? Pelo menos pelas aspas e pela repercussão de algumas falas, me parece que a coletiva de senha ontem foi uma coletiva bastante... não sei se polêmica, mas bastante incisiva. Talvez o termo seja esse. Então vamos ver, né, como é que o Rogério se portou aí na coletiva. Vamos trazer o nosso feedback em relação à coletiva do Rogério Ceni, tá? Boa noite, Rogério. A importância de Rodrigo Nestor no jogo como esse, você que perdeu 2 jogadores, um já está há algum tempo sem atuar no setor de meio campo, que é um jogador que gira bastante a bola, que é o Caio Alexandre, e Jean Lucas. O que você pode falar? A importância do Rodrigo Nestor nesse jogo de hoje. Eu acho que muitas coisas ele rendeu bem, cansou um pouco, mas é um jogador que procura sempre atacar o espaço, mais ou menos como o Jean faz, é uma característica diferente, né, do Jean. O Jean é um jogador de força, proteção de bola, e consegue atacar muito bem a área, por isso até tem tantos gols, né. O Nestor já é um jogador um pouco mais de armação, não tem tanto confronto físico, mas é um jogador que consegue tratar bem a bola, acha bons passes normalmente, né. Acho que foi um bom jogo dele. O Michel, quando entrou também, acho que entrou bem no lugar dele. Acho que o Michel é mais físico até que o Nestor, nós pensamos muito, mas o Nestor até fez uma sequência boa de jogos nas finais do Campeonato Nordeste, acho que merecia essa oportunidade, e ajudou o time, como quando o Michel ajudou também, conseguiu fazer, quando entrou, fez coisas boas. Acho que, diante da ausência de Caio, de Jean Lucas, 2 peças fundamentais, Nico fez um ótimo jogo hoje, errou alguns passes, é verdade, mas ousou, girou, teve, né, garra o tempo todo, lutou enquanto teve energia, e o Nestor e o Michel, cada um no seu tempo, fez bem essa função do Jean Lucas. Boa noite, professor. Uma coisa importante aqui, né, que a gente, na verdade, me surpreendeu a titularidade do Nestor, mas uma coisa que a gente acertou foi, a gente falou que ou era Nestor ou era Michel Araújo, que não seriam os dois ao mesmo tempo. Algumas pessoas falaram, bota Nestor no meio e Michel na ponta. A gente já sabia que isso não ia acontecer, porque uma das alterações ele ia ter que fazer pro meio. Michel ia entrar, ou Michel ou Nestor iriam entrar no segundo tempo. Então isso aí, de fato, foi uma surpresa. Ele até disse, né, que pensou bastante, que não sabia se era Nestor ou se era Michel. Provavelmente foi uma decisão ali de vestiário, uma decisão ali das últimas horas antes da partida, né, de pré-eleção ali, ele deve ter escolhido o Nestor, que fez um jogo ok, assim, não foi um brilhante jogo, mas conseguiu compor bem, né, fez um bom papel, né, fez um feijão com arroz bem feito ali, bem temperado, né, e no segundo tempo o Michel também, quando entrou, conseguiu, né, vencer duelos, conseguiu arrastar algumas bolas ali, né, pro campo ofensivo, finalizou até uma bola de perna esquerda ali, que o Everton fez uma defesa no chão, né, que não foi tão difícil, mas foi uma boa finalização, mas de fato foi uma surpresa o Nestor como titular. Vamos seguir adiante aqui. Com relação ao treinamento em si, o lance do gol, o Rogério, o goleiro, fazia muito essa saída de bola rápida com uma quebrada, né? Sim. Eu queria que você falasse justamente disso, porque teve um lance uma vez aqui com o Marcos Felipe, que foi sair rápido contra o São Paulo, e acaba tomando o gol, e aí praticamente o Bahia parou. Por muitas vezes até o torcedor se aborrecia, o goleiro segurava, esperava o time organizar. Eu queria que você falasse desse lance do gol com a saída de bola do Ronaldo e também o retorno do Ademir, a importância do retorno do Ademir. Primeiro eu ia te dizer que para ver o lançamento, você tem que ter a velocidade. Se você tem Pulga e Ademir, você tem mais velocidade. Se você não tem, também não adianta você querer fazer uma ligação para quem não consegue depois competir na frente. E ali é diferente do lance que você se refere do jogo do São Paulo. O jogo do São Paulo, o Marcos estava fora da área, do lado contrário, ele quis fazer uma virada de jogo, né? E acabou tendo azar de bater no jogador de São Paulo e sobrar, eles fizeram um gol. Aqui não, aqui é uma bola bem objetiva, saída de centro de área, ele sai, faz a defesa segura, e tem, né, no seu jogador. Só uma corneta aí, não teve azar de bater em ninguém. Ele errou o lançamento no pé do jogador do São Paulo que fez o gol. Jogou muito, ele confundiu o lance aí. Ele confundiu o lance aí. Não acho que ele confundiu, não. Ele de fato não lembra direito, talvez, como foi o lance. Né? Isso, não foi isso. Não foi bateu isso. em alguém. Ele deu no pé errado. Hã? Ele deu errado no pé do cara, não bateu em ninguém. Exato. Era um lance muito arriscado, a bola ficou baixa e ele errou. Exatamente. É isso aí. Vamos lá. O principal velocista do nosso time em campo naquele momento, Fresco, que acabou de entrar, né? Então consegue, mas a reposição é muito boa, porque ela é no ponto futuro, né? Ela o jogador não precisa, a bola por si só vai morrendo na frente, e aí entra no que o Ademir mais precisa, que é espaço para render, né? Quando ele tem o espaço, e aí acho que é 30%, 40% do Ronaldo no lançamento, e o restante o Ademir, que praticamente faz o gol 1 contra 1 sozinho, né? Dando um drible desconcertante e fazendo um gol de perna direita, cruzada, meio sem ângulo, já cruzada. Então acho que mérito dos dois, o Ronaldo pela saída de gol, reposição rápida, ponto futuro, bola quica no lugar certo, e o Ademir por estar descansado e tá voltando hoje, conseguir fazer um gol que nos ajuda muito, né? Muitas vezes as pessoas não entendem, mas quando você não tem esse jogador de velocidade, tá lesionado, né? Imaginou se nós tivéssemos o Pulga também hoje, para poder trocar mais cedo um pouco, né? Sanabria eles me pediram para deixar no máximo 60 minutos em campo. Como é que eu explico pro torcedor na hora que os caras me xingarem de burro quando eu tiro ele, porque me deram 60 minutos, eu tenho que arriscar, né? E o Sanabria a gente não nota, mas o cara já tá, acho que há 5 jogos jogando quase todo o tempo, né? Então ele cansa, e se o Sanabria machuca também, e o Pulga machucar, então as pessoas não entendem às vezes por que você tira um determinado jogador. Ele não tá jogando os 90 minutos, sempre jogando 60, 65. Teve um jogo que jogou um pouco Ontem mais. Ontem que ele jogou 90. Mas não dava. Na verdade, ele jogou 90 contra o Ceará também, viu? Jogou? Não lembrava, não. Achei que ele tinha saído no final. Ele jogou 45 contra o Fluminense, lá no Rio.
72 contra o Cruzeiro, 90 contra o Ceará, 76 contra o Vasco e 90 contra o Palmeiras. Tem uma minutagem alta, realmente, nos últimos 5 jogos. Mas não é, de fato, não tem sido 90 minutos nos últimos 5 jogos, né? Mas tem, de fato, participado mais. É isso. Vamos lá. Mas em tese, era para jogar 60. O que eu vou fazer? Não posso fazer nada, né? O jogo apertado, ele bem no jogo, ele tem levado vantagem aqui em casa sobre todos os laterais, fora de casa, um 50-50, mas aqui, e não são laterais quaisquer, né? São jogadores bons, de times bons, como foi Cruzeiro, e hoje o Palmeiras levou praticamente todos os duelos ofensivos, mas a jogada muito boa do Ronaldo, o jogo como um todo bom dele, e um lançamento, uma assistência para gol, né? Conta com uma assistência para gol. Boa noite, Rogério. O Palmeiras hoje, o Bahia teve uma postura hoje no setor de meio campo, para mim foi o ponto fundamental para que o futebol do Palmeiras não evoluísse. O Palmeiras tentou utilizar os lados do campo, mas também foi neutralizado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre, justamente você já citou, mas eu queria que você falasse sobre as movimentações de Nico, né? Ele com a liberdade, vai você dar essa liberdade para que ele chegue como ele tenta chegar à frente, até finalizar e fazer essa parte, essa recomposição. Para mim, hoje ele fez uma partida monstruosa, né? Juntamente com o Nestor. Eu queria que você falasse um pouco. O Nico normalmente é o nosso primeiro volante no setor defensivo, hoje ele estava incumbido de encostar no Flaco, o Palmeiras vive bastante de lançamento, né? Everton, Flaco desvia, Roque na frente, e é a principal jogada que eu vejo do Palmeiras. Então hoje nós tentamos colar o Nico no Flaco e deixar os dois zagueiros para ter um pouco mais de cobertura nesse desvio pro Vitor Roque para sair na frente, né? E ofensivamente, eu dou liberdade porque quando o Juba, se eu jogo com o Nestor e ele, cada um do seu lado faz o que tem que fazer na parte da frente, o outro faz como primeiro. Quando joga ele e Juba, desde que o Juba fique, hoje eu não podia deixar mano a mano os dois, era o principal, né, acho que o perigo que o Palmeiras tinha é a dupla de ataque hoje, que vem num momento fantástico. Então, quando ele ia, o Juba ficava um pouco mais, o Gilberto ficava um pouco mais. Então, sempre o objetivo era ter um 3 contra 2 defensivo para não dar chance para os contra-ataques do Palmeiras. E ele fez muita coisa boa. Errou alguns passes, é bem verdade, na saída de jogo. Talvez custou um pouquinho a mapear o setor onde a bola deveria ser jogada, mas é uma situação sempre mais difícil quando você tem que tomar a primeira decisão, né? Mas em matéria de competitividade, deixou tudo dentro do campo. Foi fantástica a participação dele nos 85 minutos que ele teve em campo. De fato, foi uma boa partida de Acevedo, principalmente defensivamente, né? Ganhou muitos duelos. No segundo tempo, acho que quando ele teve um pouco mais ali de coragem para poder girar em alguns lances, né? Fazer alguns movimentos diferentes do que ele estava fazendo, ele conseguiu até crescer. Acho que o segundo tempo dele foi, inclusive, melhor do que o primeiro. Mas em termos de defesa, em termos defensivos, em termos de combate, né? De duelos vencidos ali, de fato, foi uma partida muito boa do Acevedo, né? Que não veio de um jogo bom contra o Vasco, é bem verdade, né? Mas conseguiu se recuperar rapidamente, né? E já fez um bom jogo aí contra a equipe do Palmeiras, que foi fundamental nessa parte defensiva, de fato, para o Bahia vencer o jogo e anular, de alguma forma, o Palmeiras. Sério, tudo bem? Nicolete, como é que você tá? Joia? Sempre bom falar contigo. TV. Uma das reclamações do Palmeiras, fervorosa, inclusive, foi sobre o estado do gramado, né? O técnico citou que foi muito difícil ser criativo nesse gramado. Inclusive, o Palmeiras vai fazer uma reclamação à CBF, porque tem um padrão, a coloração do gramado, e dificultou muito o jogo do clube, inclusive colocando as duas contusões na conta do gramado. O que você acha? Você acha que é pertinente essa reclamação? Faz sentido? Trabalhou também o jogo do Bahia? Eu acho que a cor do gramado estava muito feia mesmo, sabe? Tava feia a cor do gramado, realmente. Pro Palmeiras, é melhor o gramado ruim. Porque eles só fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Pra gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, concordo, tem que concordar. Aí eu assino embaixo, precisamos melhorar. Mas lesão muscular na conta do gramado também, aí já é demais. Meu amigo, que marimbada que Rogério Ceni deu no português Abel Ferreira, viu? Muito bem colocado. Você tá mudo, viu, Lula? Muito bem colocado. Invertida com elegância. Não, muito bem colocado. De fato, né, velho? O Abel, assim... E aí, velho, essa questão do gramado, até falei no início da live aqui, Lula, essa questão do gramado é uma questão que a gente já falou aqui há muito tempo. Então, de fato, o gramado funcional precisa melhorar. Mas também não é como se fosse um terrão, né? Do jeito que o Palmeiras se portou, né? Do jeito que o Palmeiras se colocou ali, dizendo até que ia fazer reclamação formal, a CBF e tudo mais, primeiro que fica bonito para a administração da Fonte Nova, né? Acho que só para arrematar tudo isso aqui, né? A situação realmente fica linda, ironicamente falando, para a Fonte Nova, né? Que vai ter aí uma representação, inclusive Daronco botou na súmula, tá? Na súmula. Daronco relatou na súmula as condições do gramado, falou sobre a questão de... E é a primeira vez que eu vejo isso na Fonte Nova, pelo menos eu não me recordo. De fato, eles colocaram algum tipo de corante verde no gramado, né, mudou o aspecto do gramado. Os jogadores do Palmeiras estavam com a camisa branca, estavam com a camisa verde quando caiu no chão. A camisa do Bahia também tricolou, tinha alguns momentos ali que estava com a camisa num tom diferente por conta dessa questão da coloração verde. Então, de fato, era um gramado que estava diferente do habitual. Assim, tava o gramado minimamente jogável, como disse o Rogério, mas era um gramado que, de fato, não apresentava as suas melhores condições. Porém, é óbvio que o Palmeiras não perdeu por isso. O gramado estava minimamente jogável. A bola, em alguns momentos ali, perecava um pouco mais, mas, de uma maneira geral, a bola rolou, velho. Né? A bola rolou.
Então, não foi contra o gramado. O Rogério foi muito bem, ele até falou, né? Paro por aqui, porque eu não quero ficar me estendendo nisso e quero elogiar o meu time. E ele foi muito bem. Ele deu a alfinetada que tinha que dar e não rendeu a conversa, né? Simplesmente falou ali, ó, já deu, agora eu vou falar sobre o time que ganhou e que mereceu ganhar, né? E acho que ele foi, nesse ponto aí, corretíssimo, né? O Palmeiras não jogou. O Bahia anulou o Palmeiras, ponto. Né? O Palmeiras não conseguiu fazer absolutamente nada no jogo. O Palmeiras não teve... Acho que a única grande chance do Palmeiras, que eu me recordo, né? Acho que 2 no jogo inteiro. Um chute no primeiro tempo, que foi decorrente de uma falta não marcada no Sanabria, no início do jogo, com 4 minutos, que Felipe Anderson faz a defesa, e ali poderia ser que o VAR chamasse, porque houve uma falta claríssima na hora de jogar em cima do Sanabria, que o Daronco ignorou. Aliás, ele ignorou várias faltas ontem. Várias faltas. Atuação horrorosa do Daronco. Atuação sem nenhum critério. Horrível, mais uma horrível. vez. E pra arrematar, no segundo tempo, um cruzamento pela direita, que o Alan, né, agora da base, ele entra meio que sozinho ali, cabeceia, a bola vai pra fora. Né? Não foi uma chance que foi no gol, mas o cara subiu sozinho de cabeça e poderia ter feito uma finalização melhor que poderia complicar o Bahia. Então, foram as únicas 2 finalizações do Palmeiras no jogo inteiro que, de fato, levaram algum perigo pro gol do Bahia. Tirando isso, o Palmeiras não produziu nada na Fonte Nova em 90 minutos. Então, o Rogério foi muito bem, na minha opinião, Luiz Teles. Também concordo, e aí foi invertida com classe, né? Não quis nem se alongar para não criar polêmica, que tá certo. Vamos chamar a atenção aqui para o que vale, que é o nosso triunfo. Foi ótimo, porque precisa de fato, né? Quanto mais se falar desse triunfo, tudo melhora a situação anímica do time, né? De moral com a torcida, etc. E fica desse episódio aí, sobretudo, uma situação para a Fonte Nova resolver, velho. E assim, o Bahia precisa chegar mais junto disso. Tudo bem, a Fonte Nova ainda tem aí mais 3 anos de administração, né? Do estádio, antes de uma nova concessão, que é o que deve acontecer, ou da venda do estádio, né, que não há possibilidade que está fora, que está descartada, mas o atual contrato, né, do consórcio da Arena Fonte Nova com o governo do estado, ele vai até 2028. E o que eu vejo é muita coisa em compasso de espera, né? Aqui nós não vamos investir mais, e o gramado está meio nessa toada, me parece, tá? Então, Bahia precisa chegar junto, velho. Bahia é o único, se não é o único, mas é praticamente o único, mas é o grande parceiro comercial da Fonte Nova, nesses 3 anos que faltam. A Fonte Nova não tem mais subsídio daquele contrato bizarro que existia, em que recebia um subsídio nos 10 primeiros anos de contrato. Então, o que o Bahia precisa trabalhar com o seu parceiro, né, essa situação de uma maneira mais contundente. Né? Vamos tomar uma providência em relação ao gramado da Fonte Nova. Nem que o Bahia fique alguns jogos fora da Fonte Nova, né, para poder cuidar direito, uma remoção não apenas total do gramado, mas talvez do tipo de grama, do tipo de técnica que é aplicada. E isso precisa ser remediado. Até porque, lembrando que para 2028, todas as movimentações do Grupo City, né, e o que se fala em relação ao olho do mercado para a Fonte Nova, é que o Bahia deve ser esse novo administrador, né, ou o Grupo City, ou o Bahia SAF, né, deve ser o novo administrador do estádio. E aí você já pode, é uma coisa que você já pode ir preparando o terreno em relação ao futuro. Eu não sei tecnicamente como funciona, se é possível colocar o mesmo tipo de grama mista que, por exemplo, temos em Itaquera, né, ou um tipo de grama com técnicas diferentes dos atuais contratos que estão estabelecidos pela Arena Fonte Nova para manutenção. Não sei, velho, não sei. Mas o que eu sei é que é preciso resolver essa situação. Né? Até porque apenas o Bahia joga lá, então não era para estar com um gramado tão desgastado, assim, tão complicado assim. E 2, né, que o Bahia tem que chegar junto. É uma das coisas que tem que ser tomada com prioridade. Talvez tão importante quanto uma contratação. Manter esse gramado em boas condições, em excelentes condições para esse time jogar, da maneira como esse time joga, e esse time não joga assim ao acaso, faz parte de uma diretriz do próprio grupo, né? Então você precisa, de fato, cuidar melhor desse gramado. E aí o Bahia tem que entrar mais junto. Acho que o Bahia, eu não sei como é que é hoje a atuação de bastidor, o que eu sei é apenas o resultado dessa atuação. O resultado dessa atuação do Bahia é pífio, e né, poderia ser um resultado melhor, porque o Bahia é o principal, se não o único parceiro da Arena Fonte Nova nisso. E, claro, toda a culpa em relação à administração do estádio, que administra muito mal a questão de gramado. Muito mal. Por mais esforço que faça, o resultado mostra que é uma má administração de gramado. Ponto final. Não tem desculpa, não tem clima baiano, né? É um resultado pífio e que precisa ser melhorado. O que precisa fazer para ser melhorado, não sei. Não sou especialista nessa área. Há alternativas? Há. Talvez precise gastar muito mais dinheiro do que se gasta hoje. Talvez um dinheiro que não dê lucro,
ou que não faça a Arena Fonte Nova terminar empatada no final do ano? Talvez. Mas é preciso fazer algo. O Bahia precisa intervir melhor nessa situação. Professor Rogério, boa noite. Ícaro Caldas, plantão da bola. Queria perguntar ao senhor, esse duelo tático que houve hoje entre o senhor e o Abel Ferreira. Na sua primeira fase de construção, o senhor fazia um 3-4-3 com o Nico recuado. E o Palmeiras marcava no bloco alto no 4-3-3. Só que durante ainda o primeiro tempo, o Palmeiras saiu do 4-3-3 e passou a marcar no 4-4-2. E na sua saída de bola, ou na saída de bola do Palmeiras, o senhor fazia um 3-2-3-2 com os seus pontas na frente e o William José fechando, marcando o volante adversário. E o Palmeiras, em organização ofensiva, fazia um 3-1-6 e acabava o Bahia em bloco baixo com o Kaique recuando, fazendo um 5-4-1. Queria que o senhor explicasse, por favor, taticamente, esse duelo tático. Sobre a saída de bola do Palmeiras, nós colocamos 2 jogadores à frente e já sabíamos, ou víamos muito que eles utilizam da bola longa, minimamente pressionados, eles já preferem utilizar da bola longa. Então, aí foi o trabalho de ontem que nós fizemos nos 2 homens de frente, que chama muita atenção, porque o Flaco vem e o Vitor sempre fica atrás, nós tentamos deixar 1 para 1, um 2 para 1 na parte de trás, e ter essa primeira bola, ganhar para recuperar a bola e jogar. Essa foi a parte de pressão alta, né? Nós usamos um 3-2, como você falou, mas o 3 nem era muito, né? Daí nós já usamos o Nico, né, para trás, os 2 laterais, logicamente, um pouco mais por dentro, não para afundar com os jogadores, os meias deles que vinham por dentro, mas sim para ocupar um pouco mais de espaço para tentar ganhar a segunda bola. E aí Everton e Nestor já um pouco mais altos, mas preocupados com mais dentro. Foi o maior ajuste que nós demos pro Palmeiras para a saída de jogo deles desse jogo foi esse. E com bola, eles fazem construção a 3, com sempre o volante entrando nos zagueiros, dão amplitude com os 2 alas e tem muito jogador de qualidade no meio campo e mais essa dupla de atacante. Deu tilt aí? Mas por necessidade, por momento, né, do jogo, e a gente Deu uma travadinha, né? Acho que voltou. se sentir relativamente confortável em linha baixa para defender. Eu acho que é o grande ponto-chave desse time, que as pessoas talvez não entendam, mas para um time que não tem capacidade de marcação individual, a proteção que o sistema traz é o que ainda coloca o Bahia numa briga pelo G6, mesmo não sendo um time que tem Everton Ribeiro e Nestor, não é um time físico, William não é um jogador, né, Sanabria e Kaique também não é um jogador, mas o sistema é que absorve todo o impacto do adversário. Mas as pessoas às vezes não entendem, querem que você saia, lógico, você pode sair que nem louco, pressionar, mas se você tomar a bola, você depois fica difícil para um time que não é físico. Gilberto é um jogador técnico, não é um jogador tão Juba, é um jogador técnico, não lateral de força de marcação. Então o que absorve o adversário, e com adversários de qualidade, é a linha de defesa. Mas claro que você perde jogos também assim, perde jogos em contra-ataque, perde jogos em bola cruzada. Nós não temos um time tão alto, que hoje trabalhou muito bem a bola defensiva, mas a gente tenta, ou se esforça sempre para taticamente tentar se adaptar, se defender bem, dentro da qualidade técnica do nosso jogo. Tá tendo um time mais técnico, o sistema coletivo é que tem que defender, e não tem muito duelo mano a mano, não tem muita perseguição, porque nós não temos capacidade para perseguir adversários na parte difícil. Boa noite. Essa foi a resposta mais sincera, talvez, da história de Rogério Ceni, desde que ele chegou ao Bahia. E assim, a coisa que eu venho falando, que nós, né, boa parte dos analistas falam, e é a maior realidade. Né? Esse time ele tem uma limitação de jogo defensivo, por conta do seu tipo físico, né? Do tipo físico dos atletas, sobretudo, ou da qualidade técnica defensiva também de alguns atletas. E ele só funciona de 2 maneiras. Ou num bloco altíssimo, né? Marcando a pressão, e também, quando com a posse, fazendo o perde-pressiona com muita intensidade, esse é o ponto, tanto no bloco altíssimo, quanto, né, no perde-pressiona, quando está com a bola, depois de perder a bola, né, você precisa se desgastar muito, né, e o Bahia não consegue realizar isso por muito tempo, mas quando precisa fazer uma outra estratégia defensiva, a única estratégia que de fato funciona, e tem funcionado razoavelmente, é a estratégia do bloco baixo, né, que aí o Bahia tem que joga dessa maneira, acho que é a melhor solução, já comentei aqui, gosto desse 4-5-1 de bloco baixo que o Bahia faz, é eficiente o suficiente, sobretudo quando a gente passou a ter um jogo aéreo dos 2 zagueiros muito sólido, da melhora de cobertura, sobretudo da parte de Juba, o lado direito ainda é falha ali, tanto com o Gilberto quanto com Arias, mas eu acho que o lado esquerdo, o Juba melhorou muito nesse sentido. E as minhas críticas, e aí Rogério Ceni não falou sobre isso aí, no comportamento pós-defesa, né, desse 4-5-1 baixo. Isso ele não falou. Né? E aí eu acho que tem 2, na verdade, comportamentos. Um, que é ainda na fase defensiva, que eu acho que o Bahia poderia saltar as linhas um pouco mais, né? Não apenas descansar. O Bahia usa muito esse tempo fatal também para descansar um pouco, né, ganhar energia, mas eu acho que o Bahia poderia incomodar um pouco mais os adversários e também, sobretudo nos times que jogam muita área, e como foi um comportamento muito bem feito nessa partida contra o Palmeiras, de chegar mais rápido às laterais de campo, para poder impedir os cruzamentos, ou pelo menos impedir os cruzamentos com mais equilíbrio, né, com mais tempo. O jogador dá menos velocidade à bola, dá menos curva, né, bota menos pressão na bola, porque não consegue chegar tão inteiro ou está incomodado.
Então, essa coisa da largura de campo, o Bahia melhorou um pouco, não consegue saltar tantas linhas, mas o Bahia não faz muito poucos contra-ataques, né? Incomoda pouco nos contra-ataques, esse é um comportamento que me incomoda. O jogador do 1 da pressão tem feito a pressão muito, muito proforme, né? Não é um jogador que rouba bolas, não é um jogador que briga muito quando a bola tem que ser girada, tanto o William José quanto o Cauli, né? A exceção era Lúcio, né? Achava até que o Lúcio saía um pouco desse papel, né? Chegava muito próximo às pontas, né? Era melhor ele guardar ali o meio um pouco mais. Então tem essas críticas, mas ele foi muito sincero, né, em relação, e essa é a realidade. Enquanto esse time não mudar o perfil de alguns atletas, né, são alguns atletas que não têm jogo físico, que são baixos, né, não conseguem combater o jogo na altura, né, não conseguem combater o jogo de força, que tem uma dificuldade de ganhar a segunda bola, o Bahia precisa se comportar assim. Eu concordo, tá? Eu concordo, acho que é assim, mas o Bahia pode melhorar o seu comportamento de jogo jogando assim também. Essa grande gangorra, você falou do quando ganha e do quando perde. E essa gangorra anímica, ela segue, né? Entre o maravilhoso e o miserável. Como fazer pro Bahia, principalmente fora de casa, não necessariamente ser maravilhoso, mas ser tão competitivo quanto ele é competitivo na Fonte Nova. Você saiu de um jogo muito bom, de um resultado muito ruim contra o Cruzeiro, mas de um jogo muito bom. Concordo. E aí você vai para um jogo contra um Vasco em que a gente não conseguiu, e aí quem achar ruim a gente mesmo, não conseguiu dominar, trocar passe, se posicionar, fazer o que o Bahia sempre fez. Não precisa fazer o que o Caio faz, o que o Everton faz, mas fazer o que ele sempre fez. Trocar passe, posicionar um companheiro contra o outro, quando o Vasco não existiu. Aí vem aquela grande expectativa. Será que hoje é o do Cruzeiro, ou é o do Vasco, ou é o do tal YXZ? Aí o Bahia faz um grande jogo novamente, hoje com o resultado. Como continuar nessa gangorra, mas corrigir cada vez mais as distâncias, já que quarta é fora de casa contra um grande adversário. Você citou 3 times, né? Você citou nosso jogo contra o Cruzeiro, nosso jogo contra o Vasco e o jogo de hoje, né? Contra o Cruzeiro, concordo, fizemos um grande jogo, tivemos um resultado ruim, em 15 minutos acabamos perdendo o jogo. Eu acho que nós jogamos mais que o Cruzeiro, e o Cruzeiro colocou 3 atacantes rápidos de velocidade e conseguiu, e por falta de atenção nossa também conseguiu vencer. O jogo contra o Vasco, que você se refere, eu concordo, nós não fizemos um grande jogo. Até o minuto da expulsão, quantas chances de gol o Vasco tinha tido naquele momento? Um escanteio que desvia no primeiro pau, e a bola bate na trave, sem ângulo, praticamente bate na trave. De resto, o Vasco teve a bola e não atacou, não conseguiu fazer. Até lance da expulsão, o Vasco não conseguiu agredir a gente. Nós não fizemos muito, concordo com você, mas marcamos bem pressão, marcamos bem uma saída de bola que ocasionou o gol do Sanabria, e acho que 5 minutos depois, eu não lembro exatamente quanto, mas teve a expulsão do Jean Lucas. Eu acho que se você fosse para analisar todos os lances de expulsão daquele jogo, tinha que ter muito mais gente, então, seguindo aquele critério para sair do jogo. E aí nós tentamos e não suportamos, fizemos um 5-3-1, como o Atlético Mineiro fez ontem, por exemplo, contra o Mirassol, que eu acredito que vocês tenham assistido o jogo, e nós, infelizmente, numa bola cruzada que desvia no Sanabria, e o Rezende faz, em vez de talvez tirar a bola pelo pé esquerdo, justamente o pé bom dele, faz a proteção, e o Coutinho infiltra, saindo do meio campo, e faz o gol. E ali eu acho que muda bastante o jogo. Jogar contra o Vasco lá não é fácil. São Januário. Você dizer que você vai ter a bola, mandar no jogo contra o Vasco lá, acho difícil. Acho que uma grande prova está o Cruzeiro ontem. Foi enfrentar o Vasco que todos diziam como um time fraco e tudo, e ganhou do segundo colocado, do terceiro colocado, não sei, do Campeonato Brasileiro. Então é difícil jogar contra o Vasco para todo mundo lá. Muitos vão lá e vão perder. Nós estávamos vencendo sem ter sofrido absolutamente nada. Mas eu entendo, o resultado acumulado a outros resultados gera muitas críticas, né? O que eu falo para você da gangorra, nem tão lá em cima, nem tão lá embaixo, é ter o equilíbrio. A gente também tem o equilíbrio, né? Eu aqui não acho que está tudo perfeito porque nós viemos do Palmeiras, mas eu também não posso. Esse é o elenco que nós temos, não há mais contratações, esses jogadores têm feito o seu melhor. Alguns, às vezes, num dia não está num dia tão bom, o outro pode ser que tenha um pouquinho mais, às vezes, um ou outro de luta, outro de parte técnica, de melhora, eu numa visão de como fazer as coisas, né? Mas engraçado que o Cruzeiro foi lá e perdeu de 2-0 pro Vasco jogando 11 contra 11. E nós estávamos vencendo esse mesmo Vasco, que nós trocamos poucos passes, não tivemos tanta bola, mas em momento algum eles incomodaram. Aí depois nós botamos, por que nós colocamos uma linha de 3 contra o Vasco? Porque o ponto forte deles são os cruzamentos para defender na área, eles têm o melhor cabeceador, talvez, ou um dos melhores, que é o Vergete, no jogo aéreo, né? E a bola desvia no Sanabria, ela quica na área, a gente faz proteção, entra um homem a mais na área, a gente sofre o gol. Então, assim, eu acho que nós não... Só uma pausa rápida aqui, porque eu discordo dessa do Rogério. Tem 2 maneiras de você defender contra o Vasco. Ou você fazia a linha de 5, e aí você protege a área, mas você não impede os cruzamentos. Só que tem uma coisa que ele poderia ter feito: impedir os cruzamentos. Né? E aí foi o que eu falei que eu discordei dele. Se ele defende no 4-4-1, como ele fez, por exemplo, no Bavi, né, ele defenderia a largura do campo. E aí o que eu falo, não tem certo ou errado. É só a minha opinião diferente da dele. Eu, ao invés de tentar defender a área, eu tentaria impedir o cruzamento, tentaria impedir a bola de chegar na área. Se a bola chegasse na área e se o Verrete ganhasse para algum dos nossos zagueiros, era o mérito do Verrete. O mérito do Vasco, o mérito individual do jogador. Mas a gente chamou o Vasco para a principal jogada que eles têm, que era ficar jogando bola na área. E aí, velho, é aquela situação, você tá com 1 a menos, você tá sofrendo pressão. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Em algum momento o nosso zagueiro vai ter um escorregão, vai ter uma desatenção, velho, vai acontecer. O futebol funciona dessa maneira. Então eu, Leiro, teria agido de uma maneira diferente. Eu teria feito um 4-4-1 para impedir que essa bola chegasse na área do Bahia. Ele pensou diferente. Ele preferiu fazer com que essa bola chegasse, mas ele tentou defender a área, mesmo com essa bola chegando.
não deu certo. Talvez o 4-4-1 também poderia não dar certo. Não é garantia de que daria certo, mas a minha estratégia seria diferente. Agora, a justificativa dele tá plausível aí, né? Tá plausível aí. Agora, eu não concordo com ela. Exato. E tanto, Leiro, que ele durante a partida volta pro 4-4-1. Né? Quer dizer, vai pro 4-4-1. Exato. Então, eu discordo, de fato, assim, você ali, o 4-4-1 seria uma solução que é nem tanto, nem tão pouco. Né? Você não vai conseguir proteger tão bem as laterais, mas você protege melhor do que com a linha de 3, e você não vai proteger tão bem a área, mas você, quanto a linha de 5, mas se protege razoavelmente, né? É tua linha normal, inclusive. Então, mesmo o Vasco tendo pesado um pouco mais a área com a entrada do David, né? E é um jogador chato dentro da área, né? Apesar de ser um jogador de lado de campo que faz bem o jogo dentro da área também, para mim, para você e para tantas outras pessoas, não era motivo para essa linha de 3, que de fato, né, fez o Vasco jogar o jogo que ele queria jogar com mais facilidade. Né? E até concordo com a leitura. Né? Foi o lance do gol, especificamente, foi um lance que contou com uma falha individual, né, ali do Gilberto, né, do lance. Acho que ele vai mal ali naquele lance. E conta também com uma sorte. Né? A bola resvala, vai para um outro lugar, fica errado, né, tira ali a atenção dos zagueiros, do goleiro. E o Vasco termina fazendo o gol assim. Mas antes de fazer esse gol, assim, a quantidade de bolas que ia para a área, como você bem colocou, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exato. O Jairson Santos colocou aqui, eu entendo você, ele concordo, mas se o Bahia não marca no 4-4-2 com os 11, vai marcar no 4-4-1 com menos 1, ele com 11 marca no 4-5-1. O meio acaba fazendo o Bahia perder jogos de detalhes. Mas aí a sua pergunta a sua pergunta já responde, a sua resposta melhor já responde essa própria pergunta. O Bahia marca no 4-5-1, ele fez um 5-3-1. Ou seja, ele tirou um jogador do meio, né, e botou para defesa. Teoricamente, se o Bahia joga no 4-5-1 marcando e você perde uma peça no meio, você fica no 4-4-1. Você não muda nada, você mantém a linha de 4 lá atrás e a peça que você perdeu no meio, você só recompõe a marcação do jeito certo, né, fazendo duas linhas de 4. Apenas isso. Então, teoricamente, a mudança pro 5-3-1 é maior, na minha visão, do que dos 4-5-1 pro 4-4-1. Pra mim. Então, no meu ponto de vista. Se o comportamento, Leiro, da linha de 5 fosse um comportamento um pouco mais agressivo, por exemplo, com os laterais saltando rapidamente, daria um desgaste a mais os laterais, mas saltando rapidamente para cobrir, né, os jogadores mais próximos da linha de fundo, dar o cruzamento, tudo bem, mas não era um comportamento, era um comportamento bem passivo e cauteloso, lá atrás mesmo. Né? Pô, salta um lateral, o lateral do lado oposto compõe a linha de 4 e vamos nessa. Quando a bola cai do outro lado, refaz de novo o desenho. Né? Caiu do outro lado, salta o lateral que está compondo a linha de 4 para cima, o lateral do lado oposto compõe de novo a linha de 4. Mas não era esse o comportamento do Bahia. Quem ficava a cargo de chegar próximo à linha lateral era sempre os jogadores de lado. Né? E isso não chegavam a tempo, não impedia os cruzamentos e formou, né, de fato, ali uma partida a tudo que o Vasco queria para aquela partida. Não dá, assim, não concordo. Ele deu de novo o seu argumento, né? Eu só não concordo com a leitura. Não concordo com a leitura do jogo. É isso. Com a resposta à leitura. Eu concordo com a leitura, eu não concordo com a resposta à leitura. Isso. Eu e Luiz, a gente chegou na conclusão que era melhor o Bahia tentar impedir os cruzamentos do que forçar os cruzamentos para a área e tentar afastar os cruzamentos. Essa é a nossa leitura. Não é, como eu disse, não é que tem certo e errado. São leituras diferentes. A leitura dele não deu certo. Pode ser que a nossa, mesmo se ele fizesse o 4-4-1 e tentasse um comportamento de impedir esses cruzamentos, também desse errado do mesmo jeito. Né? Não era uma garantia de que ia dar certo. Mas a nossa leitura foi diferente da do Rogério. Apenas isso que a gente está pontuando aqui. Vamos ver o finalzinho, porque tem Baraúna pede uma tréplica, né? E aí rola aí mais uma pergunta no final. E aí essa fala final dele, para mim, é muito positiva. Quando ele falou, por exemplo, da questão do manter o equilíbrio, né? É o que a gente tenta fazer aqui sempre. É claro que eventualmente a gente vai se exceder aqui e ali, faz parte, nós somos torcedores também. Mas acho que essa ideia de ponderar, né? Não é quando ganha que tá tudo certo, não é quando perde que tá tudo errado, né? É basicamente isso que ele quis dizer em outras palavras e é o que a gente acredita, entendeu? E aí, infelizmente, quando a gente tenta ponderar um pouco mais, a gente não chega aqui raivoso, gritando, xingando, as pessoas confundem, né? Dá pra você criticar, dá pra você fazer críticas construtivas, dá pra você discordar sem necessariamente xingar, ofender, bradar, né? A gente pode fazer isso dessa maneira, poderíamos fazer dessa maneira, mas não é a maneira que a gente acredita, velho, tá? Então eu gostei dessa fala final de Rogério Ceni porque ele basicamente falou algo que eu concordo bastante, que você pode ter ideias diferentes, né? Eu, por exemplo, discordo dele sobre o 4-4-1. Ele acha que o melhor para aquele momento era o 5-3-1 e explicou por quê. Eu acho que o 4-4-1 era melhor e expliquei por quê. E são opiniões diferentes, velho. São opiniões divergentes e acabou. Né? A gente não precisa necessariamente xingar o treinador, chamar de burro ou massacrar o treinador porque ele tomou uma decisão que aparentemente se mostrou equivocada. Né? Bem como também não é garantia que se ele fizesse o 4-4-1, o Bahia venceria o jogo, o Bahia teria a melhor sorte. Não é garantia nenhuma. Poderia ser que sim, mas poderia também ser que não. Né? Então, a gente
Busca isso aqui diariamente. E Rogério Ceni falou assim na coletiva, para mim foi relevante porque as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de compreender, né, essa diferença. Né? O fato de você não estar gritando, não estar bradando, não estar xingando tudo e todos, né, faz com que as pessoas achem que você não está criticando. Né? E a crítica, galera, ela pode acontecer independente, né, da maneira, né, que você está aqui gritando ou bradando. Tá? Então acho que foi legal esse final de coletiva aí. É claro que ele não se referiu ao Baraúna, né? Ele até falou, deixou muito claro ali, ele fez questão de reforçar que não tinha nada a ver com o Baraúna, ele só utilizou a pergunta do Baraúna como exemplo, mas acho que é por aí, né? Eu acho que é manter o equilíbrio. Não é quando ganha que tá tudo certo, né? E também não é quando perde que está tudo errado. Ponderar é o caminho, equilíbrio é o caminho, né? E o caminho ainda é muito longo pela frente. Esperamos que a gente consiga chegar nos nossos objetivos. Faltam 14 batalhas até o final da temporada, né? Tem 14 jogos, né, até o final do Brasileiro. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. São 7 jogos da Fonte Nova, 7 jogos fora da Fonte Nova agora, né? Depois desse jogo do Palmeiras. E a gente tem muita coisa aí para conquistar, se Deus quiser. Luiz Teles, traz aí suas considerações finais, porque eu sei que você já tá com seu horário aí até, já passou um pouquinho. E aí, na sequência, depois das suas considerações, a gente vai trazer aqui o sorteio também pra galera, tá? Tá. Primeiro dizer que eu concordo com isso, né? E só complementando a questão do 4-4-1, a gente estava fazendo análise da parte defensiva, né? O Bahia, claro, ganhava o jogo, a parte defensiva fosse primordial. Mas o recado do 1-3-5, né? Ali também foi de praticamente desistir em termos de postura do jogo ofensivo, né? De incomodar o Vasco em 2/3 do campo. Então, isso eu acho que talvez tenha sido mais problemático de se adotar essa maneira de jogar. Porque é isso, se os laterais do Bahia tivessem um comportamento mais agressivo, ou tivesse talvez fôlego até para ter esse comportamento mais agressivo, poderia funcionar melhor. Mas não tinha esse fôlego, então, assim, e posturalmente, estruturalmente, onde estava em campo, precisavam ter para o Bahia incomodar o Vasco. Então, assim, a resposta em termos de competitividade na partida, ela não foi boa no sentido defensivo, e ela foi péssima no sentido ofensivo. Né? Então, tem esse outro ponto para ser colocado também. Né?